Olá, meu nome é Andrelise Nicoletti, eu sou enfermeira, perfusionista. Primeiramente gostaria de agradecer então o convite da doutora Thaís para estar então conversando com vocês sobre cateterismo cardíaco, angioplastia de coronária, bem como perioperatório de cirurgias cardíacas. Minha formação então, eu me formei na Unijuí em 2009 em enfermagem. Acabei indo para São Paulo, então, em 2010 e realizei uma especialização em enfermagem e cardiologia no Hospital Sírio-Libanês e outra em circulação extracorpórea e assistência circulatória mecânica no INCOR de São Paulo. Trabalho já então há 10 anos nessa área da cardiologia, especialmente nas cirurgias cardiovasculares, na perfusão cardíaca, também tenho experiência em ambulatório de anticoagulação e terapia intensiva cardiológica. Então a gente vai estar conversando um pouquinho com vocês, né? Enquanto acadêmicos de enfermagem, eu acho bem interessante, né, ter conhecimento para que serve então esses procedimentos, como que é realizado, para se ter uma noção. Então, cateterismo cardíaco e angioplastia coronária. Então, o enfermeiro na hemodinâmica. Qual que é o papel do enfermeiro na hemodinâmica? Então, ele exerce a liderança, gerenciamento de recursos humanos, gerenciamento de equipamentos e materiais, que são inúmeros, catéteres, materiais de alto custo, tá? Ele precisa, então, ter uma tomada de decisões rápidas devido à complexidade desses pacientes que se encontram, então, nesse setor, para estar realizando um exame tanto diagnóstico quanto terapêutico. Então, o enfermeiro, para poder estar atuando num setor como o setor de hemodinâmica, precisa ter uma formação adequada. Porque é só através de uma formação adequada, eu digo não somente assim, especialização, hoje em dia tem cardiologia com ênfase então no setor de hemodinâmica, ele precisa ter um conhecimento mais apurado para poder exercer de forma adequada as suas funções. Então, o setor de hemodinâmica, tá? Lá é realizado inúmeros tipos de exames diagnósticos. A equipe então é formada pela equipe da enfermagem, enfermeiros, técnicos de enfermagem, o pessoal da radiologia, médico intervencionista, o hemodinamicista, também atua então vascular, pode estar atuando lá, cirurgião cardíaco também. É realizado em especial sinuangiocoronorografia, que é o conhecido cateterismo cardíaco, tá? Que é um exame diagnóstico, então, para ver se esse paciente tem alguma lesão cardíaca, enfim. Também é realizado procedimentos como arteriografia cerebral e de membros, para ver como que estão essas artérias, se existe alguma lesão. Angioplastia, que seria, então, tratamento terapêutico, que a gente vai estar conversando um pouquinho a seguir. Embolização, implante então de endopróteses, que a gente também vai estar abordando mais tarde para vocês poderem entender. Estudo eletrofisiológico, então, realizado por um eletrofisiologista, né? Então, para ver esse paciente como que está tanto a parte de arritmias, se é necessário, então, estar fazendo uma cauterização, conhecida como ablação, né? Então, tem todo um conhecimento apurado que a equipe precisa ter noção de cada procedimento desse, para ter uma noção de como que vai ser. Então, durante o procedimento, todo o suporte que é necessário a enfermagem estar proporcionando, então, para esse procedimento ter sucesso. Implante de marca-passo, cardiodesfibrilador implantado, ressincronizador também podem ser realizados nesse local. Então, dependendo do hospital, é um pouco mais limitado, são realizados somente alguns procedimentos a nível cardiológico. Em outros hospitais também existem salas específicas, então, para o vascular poder estar desenvolvendo então a sua parte, tanto a nível diagnóstico quanto terapêutico. E outras especialidades como a eletrofisiologia também, que é bem importante. Então, aqui a sala de uma hemodinâmica. A sala de hemodinâmica, então, ela é composta por vários equipamentos, tá?
E quando a gente fala da hemodinâmica, assim, uma das coisas muito importante para os profissionais é a questão da biossegurança, devido então à radiação emitida durante os exames, então, que são realizados ali, tá? Então a questão que a equipe sempre precisa estar protegida, além dos equipamentos de proteção individual, que sempre é luva, óculos, os básicos. Então, na hemodinâmica ainda tem esse acréscimo de ter que estar se resguardando, utilizando avental de chumbo. Tem alguns locais que tem esses saiotes aqui, então, para proteger, tá, da radiação, que é mais um auxílio que acaba ajudando. Então, é uma sala que ela é equipada, tanto tem ali mais ao fundo um ventilador mecânico, seria mais um carrinho de anestesia, tá? Então, para alguns tipos de procedimentos é necessário, então, um anestesiologista estar presente. Dependendo do procedimento também é necessário algum profissional especializado, um cardio em eco, que vai estar então acompanhando durante o desenrolar desse procedimento, acompanhando com eco transesofágico para ver como que está. Tem toda a questão da monitorização, monitor multiparamétrico, é necessário também ter próximo então do local um balão intraórtico, um aparelho de termocoagulação ativado para ver como é que está a questão da anticoagulação desse paciente, necessário um carrinho de parada equipado. Então, assim, a equipe precisa estar extremamente em sincronia. A equipe de enfermagem precisa ter uma boa liderança para poder estar desempenhando um suporte adequado durante o procedimento, tá? Então, existe o cateterismo cardíaco, o esquerdo e o direito. Vou estar trazendo então um pouquinho para vocês, pincelando, só para vocês entenderem e saberem que existe então. Então, o cateterismo cardíaco esquerdo, ele é um exame diagnóstico, tá? Invasivo. É via arterial, então realizado de forma eletiva ou de emergência, com o objetivo de avaliar o quê? As coronárias, em especial, então, anatomia, presença de lesões, presença de obstruções, como que estão essas coronárias, disfunção valvar, defeitos congênitos, pressões e funções, então, ventrículo esquerdo, então, para ver também como é que está a questão da contratilidade, como é que está essa fração de ejeção. Então, esses são um dos objetivos principais, então, do cateterismo cardíaco esquerdo. Então, ele é via arterial, que pode ser tanto a nível radial, pode ser também realizado femoral, que a gente vai estar vendo as vias de acesso depois. Então, aqui um pouquinho para vocês poderem entender, tá? Da entrada do catéter. A hemodinâmica, assim, em si, o enfermeiro, o papel dele não está somente no assistencial, tá? Ele precisa ter um conhecimento básico na área de cardiologia, a questão de anatomia do coração, como é as coronárias, ele vai acompanhando durante o procedimento, então, toda a visualização, né, dependendo da posição, então, do coração, é todo um suporte que o enfermeiro vai dando, tanto o enfermeiro quanto o técnico, então ele precisa ter uma noção muito boa nessa área, a questão da anatomia e fisiologia cardíaca, para poder estar entendendo o que está se passando e também para poder se adiantar o que pode ocorrer, que procedimento, o que esses procedimentos, então o procedimento que está sendo realizado, o que ele pode implicar, quais são os riscos, né, o que pode vir a ocorrer. Então, no cateterismo cardíaco, um exame diagnóstico para visualizar, então, como é que estão essas coronárias, tem algum tipo de lesão, pode ser, então, feito a nível femoral, aqui é um exemplo, tá? A punção, então, a nível femoral, então, ele vai chegar lá no coração, através aqui, então, da aorta, tá? Então, aqui, acaba mostrando um pouquinho para vocês da anatomia, como que fica esse catéter lá. Nós temos também o cateterismo cardíaco direito, então ele também é um exame diagnóstico invasivo, só que a nível venoso, tá? Então ele é realizado de forma tanto eletiva quanto de emergência, e o objetivo dele é um pouquinho diferente, devido à abordagem dele ser via venosa, então ele vai chegar de uma forma lá no átrio direito, então ele vai avaliar a pressão de átrio direito, ventrículo direito, então pressões dessas cavidades, então
a nível de artéria pulmonar também, de oclusão da artéria pulmonar, que são dados super importantes, né, principalmente nos casos, então, de uma avaliação pré-transplante cardíaco, tanto de suporte circulatório mecânico também, vai avaliar a função da válvula pulmonar, da tricúspide, né, que é o local, então, onde vai estar passando, então, esse catéter, para poder ter essa visualização. E também shunts intracardíacos é possível visualizar através do cateterismo cardíaco direito, tá? Então, aqui uma breve imagem, tá, de como que é abordado, tá, as veias, e como que ele vai chegar, então, no coração. Então, ele chega aqui a nível venoso, tá, vai chegar aqui pela cava, então, a nível de átrio, vai passar, então, ventrículo direito, e ele vai ir a nível pulmonar, então, a artéria pulmonar, então, ele vai conseguir ter essas medidas dessas pressões intracardíacas, que são extremamente importantes. E agora, então, a gente está saindo de exames diagnósticos, tá, realizados no setor de hemodinâmica, que foi o exemplo que a gente deu de cateterismo cardíaco esquerdo, que é nível arterial, então, para visualizar, especialmente lá a nível de coronários, a questão de anatomia, como é que está essa questão do ventrículo esquerdo, e cateterismo cardíaco direito, então, para visualizar a cavidade principalmente direita, as pressões, então. Então, a angioplastia bicoronária é uma abordagem terapêutica, tá? Então, tratamento percutâneo das obstruções das artérias coronárias por meio de um catéter balão. Então, após a desobstrução da artéria coronária, por meio da angioplastia com balão, procede-se o implante de stent para manter a artéria aberta. Então, o que acontece? É inserido, como a gente viu ali, um catéter que ele migra, então, a nível arterial, tá? O sítio de punção, então, pode ser radial, que é muito utilizado, femoral, mas também pode ser, em alguns casos, de secado braquial. Isso vai depender do caso do paciente, de cada paciente, e também da experiência médica. O que a instituição acaba realizando mais, a experiência, então, para poder, então, estar chegando até o coração. Então, se insere um catéter, né? Vai ser utilizado também o contraste, em especial, para poder, então, estar visualizando através da imagem, né, o local onde existe, então, essa lesão. Então, previamente, uma angioplastia de coronária é realizada, então, esse cateterismo, esse exame diagnóstico, para poder detectar qual local que está essa lesão. Se essa lesão é severa, se é moderada, se ela é passível, então, de fazer uma angioplastia, né, uma colocação de stent, qual stent vai ser mais adequado para esse paciente também, que tem que se levar em conta várias coisas, né, desde comorbidade e tudo mais, ou se é um caso cirúrgico, tá? Então, a angioplastia tem essa intenção. Então, aqui um pouquinho uma imagem, né, a inserção, então, desse catéter, de como que vai ser, então, colocado esse stent, né, porque existe, então, detectada a lesão severa, passível, então, de tratamento percutâneo, realização, então, de uma angioplastia, inserido, então, esse catéter, né, esse stent, ele é como se fosse uma molinha, então, é uma endoprótese minúscula, então, que é inserida via percutânea, que então o hemodinamicista vai estar visualizando lá bem o local da lesão, vai chegar nessa lesão e vai armar, então, vai ser expandido esse stent, né, que ele está retraído, mas quando ele chega ali na lesão, como a gente está vendo a figura A, chegou na lesão, ele vê bem o local onde é adequado, então vai ser expandido esse stent, tá? Esse stent vai ficar, então, ali, mantendo essa coronária aberta, né? Então, existem o stent convencional e stent farmacológico. E qual o papel da enfermagem, então? Como a gente fala muito em sistematização da assistência da enfermagem, em todos os setores é necessário a gente, então, estar seguindo, estar desenvolvendo, então, porque isso faz parte, então, da nossa profissão. Então,
A sistematização de assistência de enfermagem inclui a investigação, tá? Coleta de dados, o exame físico, então, desse paciente. Esse paciente chegou, então, na hemodinâmica. É de forma eletiva, é emergência. Então, se for de forma eletiva, cada hospital existe, então, um procedimento operacional padrão, que a gente chama de POP. Então, cada instituição, cada setor deve ter o seu POP, né? Então, a forma como que vai ser realizada, vai ser em forma de checklist, como que vai ser documentada. Hoje em dia, essas informações são todas informatizadas a nível de prontuário eletrônico. Então, o que a gente vai estar perguntando nessa coleta de dados? Em especial, dados básicos, né? Idade, peso, altura. A gente vai fazer um exame físico, então, para ver como que está esse paciente, né? Conversar com ele quais são as principais queixas dele, se ele está sentindo dor no momento, como estava nos últimos dias, quais são as medicações que ele está em uso. Geralmente de forma eletiva, quando se marca então um exame, um cateterismo cardíaco, já se informa, esse paciente já sai com uma informação do que ele deve cuidar, assim como ele já é orientado a nível de consultório ambulatorial pelo médico, o que ele deve suspender. Então, se ele está em uso de anticoagulante, então ele precisa suspender quantos dias antes? Geralmente são em torno de 5 dias antes, especial se tratando então do Marivan. Outros anticoagulantes de última geração também devem ser considerados, mas precisa se ver também cada caso. Mas isso o médico então vai estar orientando ele quantos dias é o mais adequado, porque se for um paciente que é portador de uma prótese valvar cardíaca mecânica, tipo uma mitral, ele não pode ficar 5 dias sem um anticoagulante. Então tem que se analisar o custo-benefício, né, dele ficar tantos dias sem esse anticoagulante, se vai ser necessário internar então para manter uma anticoagulação a nível de heparina, como que vai ser realizada. Então essa questão de avaliação da suspensão é muito a critério médico, que precisa ser então levada em consideração cada caso, o que é o mais adequado. Existe também a questão se é diabético, esse paciente precisa então ser interrompido aí por 48 horas, no caso da metformina, se interrompe 2 dias antes e depois retorna a tomar somente depois, então, para evitar complicações maiores, tá? Então, precisa ver esse paciente como que tá a questão de lesões de pele, precisa saber se ele também, como é que tá a questão de saúde. De repente chegou o exame, né, lá com febre, com tosse, com sinais de alguma infecção. Então isso tudo precisa ser documentado e passado então para o médico, que vai ser realizado também o exame. Então a gente precisa fazer toda essa investigação de forma criteriosa. Então, para isso que existem os procedimentos operacionais padrões, né, que eles acabam seguindo, né, muitas dos cuidados básicos, mas cada instituição acaba adequando a sua realidade também para facilitar a rotina do dia a dia. Se utiliza também a questão do diagnóstico de enfermagem, tá? O planejamento então dos resultados esperados, implementação da assistência de enfermagem, então, que vai estar sendo desenvolvida, e depois, posteriormente ao procedimento, avaliação então dessa assistência de enfermagem. Tá? Então, esses são os passos da sistematização da assistência de enfermagem, tá? Que isso depois a gente vai ter um momento, daqui a alguns dias, então, a gente vai estar conversando juntamente com a professora Thaís, né? Dessa forma, via online, então, para eu poder estar esclarecendo dúvidas. Se ficou alguma dúvida, mas eu quero saber sobre a questão lá de tal medicamento, o porquê isso, porquê aquilo, então isso a gente vai poder estar esclarecendo depois também. Os cuidados de enfermagem, então, tem toda a questão do pré, do trans e do pós-procedimento, tá? Então, a questão do pré-procedimento, cabe, então, o enfermeiro estar, então, recebendo esse paciente ou técnico de enfermagem, conforme a rotina de cada instituição, então, realizando as etapas, então, do processo de enfermagem, da sistematização da assistência de enfermagem, né, fazendo uma anamnese, levantamento, então, histórico, a questão das comorbidades, para ver também o nível
de instrução desse paciente, né, para ir já preparando esse paciente, conversando um pouco como que vai ser realizado esse procedimento, né, a questão então, depois do enfermeiro estar realizando toda essa questão da investigação, coleta de dados, exame físico, da história do paciente, então a questão da punção venosa, um acesso calibroso de preferência, né, em torno de 18 pelo menos, né, porque assim, como são pacientes cardíacos, ele pode estar indo para um simples cateterismo cardíaco, um simples, que a princípio, né, para estar sendo indicado um cateterismo, porque ele já teve algum sinal, sintoma, então, que está um ponto de interrogação aí que precisa se desvendar o que esse paciente tem, se tem alguma lesão ou se não tem. Então, a gente sempre precisa se prevenir, né, para, tipo, estar pronto diante de uma intercorrência. A gente vai orientar esse paciente, funcionou esse paciente, orienta esse paciente, como que vai ser realizado, como que é o local, como é a sala onde ele vai ser encaminhado, né, a necessidade de fazer, então, a tricotomia, preparo ali da pele, que vai ser realizado então uma anestesia local, como que vai ser realizado esse procedimento, desde a questão da punção, né, dos equipamentos, para que servem, para tranquilizar também esse paciente, tá? Porque essa questão também muitos não sabem, né, não tem noção de como que é realizado. Então cabe nós na enfermagem também estar, né, abordando essa questão emocional desse paciente e a questão primordial da orientação mesmo. No trance, então, vai ter toda a questão de injetar o contraste, da monitorização, né? Então, esse paciente vai ser colocado em sala, tá? Vai ser encaminhado, colocado, então, na mesa, tá? Radiopaca, vai ser monitorizado, vai ser verificado novamente como é que está essa punção venosa, né, e vai lhe orientando como que vai ser realizado o procedimento, tá? Enquanto isso tem toda uma equipe, né, que já vai estar paramentada, que vai estar usando seus EPIs, equipamentos de proteção individual, tanto óculos, máscara, gorro, né, uma roupa privativa, propé, avental de chumbo, né, tem a questão, então, o enfermeiro vai se preparar também, vai ter aquela comunicação com o médico, o hemodinamicista, para saber, então, sobre o procedimento, para estar, então, selecionando os catéteres que vão ser utilizados, porque tem, assim, uma punhada enorme de materiais, né, para ser utilizado, a questão também que precisa ter todo documentado o que foi utilizado para cada paciente, tá? A questão de auditoria posteriormente, cobrança, o setor de contas cobra muito, então essa questão da enfermagem, a parte burocrática também, então cada setor tem a sua organização, então são inúmeras etiquetas e catéteres, o cuidado que se deve ter, então, de estar, então, saber se portar num ambiente, então, que precisa ter o rigor, manter a asepsia adequada, como você vai abrir esse catéter, os cuidados redobrados, então, também. Depois vai ter a questão de muitos materiais são de uso único, né? Tem alguns que ainda são reesterilizados, então a questão da rastreabilidade, né, precisa ter um controle adequado. Então imagina, o enfermeiro ele tem que ter noção, toda a parte assistencial tem que ter todo um preparo, né, para tudo, para todos esses tipos de procedimentos que são realizados ali, né, também tem que ter esse cuidado especial com todos esses materiais, toda a gestão de recursos humanos da sua equipe, né, e também do agendamento do dia. Então ele chega, né, na correria, já vai ver como que está a agenda, quais pacientes então são os principais eletivos para ir chamando, qual que é a ordem. Então, como eu disse, chegou então na sala para realizar o procedimento, então ter toda essa questão de orientação, vai iniciar o procedimento, o enfermeiro vai estar ali dando todo o suporte, dependendo do procedimento que vai ser realizado, então daqui um pouco, na hora de abortar uma artéria, numa angioplastia, de estar então expandindo esse stent, ou dependendo onde o catéter acabou encostando, pode desencadear também uma arritmia, né?
Então, o que o enfermeiro, como que ele vai proceder diante de uma intercorrência, né? Então, se o paciente vir, então, a parar, a fibrilar, o que ele vai fazer? Então, é necessário ele ter uma formação adequada, ter treinamentos periódicos, então, da equipe, para se ter essa sincronia de como que eles vão realizar, o que é mais adequado, né? Estar a organização em si da sala, desses equipamentos de emergência, para se ter à mão também, tá? Então, após o procedimento, então, tem toda a questão também com o sítio de punção, né? Porque para puncionar, o médico acabou utilizando, então, um introdutor, então, para estar dilatando ali o local para poder passar, então, esse catéter, tá? Então, no final, vai ter a questão do introdutor ali, que vai estar ali. Então, qual que é a rotina, tá? Geralmente femoral, existem locais onde os enfermeiros retiram esse introdutor posteriormente. E como que ele vai retirar? Né? Então a gente vai poder estar abordando, vou estar mostrando algumas imagens para vocês, para poder ter uma noção de como que se realiza, noções básicas assim, para tentar elucidar um pouquinho o pós também, procedimento. Então acabou o procedimento, né, desse paciente, manter então um controle para onde vai que esse paciente, todo o suporte, a monitorização então desse paciente, né, a orientação, então, manter sempre uma comunicação boa com esse paciente, né, para ele estar conversando, para ele estar verbalizando, então, as queixas dele, porque muitas vezes, daqui a um pouco, o paciente começa com um desconforto, acha que não é nada, né, não quer falar, acha que vai estar incomodando, alguma coisa assim, então, precisa, então, dar essa abertura para o paciente, manter essa comunicação com o paciente, né, falar, então, aproveitar esse momento de finalização de procedimento para estar já orientando, preparando ele, então, tanto para os cuidados depois, né, quando for para casa também, o que ele precisa cuidar e tudo mais. Geralmente tem várias instituições, já se tem tudo documentado a nível de folder, panfleto, que acaba, então, já encaminhando e orientando também a questão do familiar em si, para poder ter uma noção do que foi realizado, o que precisa ser cuidado. Então, como que é realizado o cateterismo, tá? Conhecido também como CAT, ali eu coloquei uma abreviação. Então, a inserção de catéter, tá? É via percutânea, tá? Vaso selecionado, dependendo se é cateterismo a nível esquerdo, vai ser a nível arterial, uma artéria selecionada. A nível direito, então, é nível venoso, uma veia selecionada. É injetado, então, utilizado uma bomba, então, para injetar, então, esse contraste endovenoso. Então, também por isso que é preciso um acesso venoso adequado. Geralmente vai se puncionar do lado oposto de onde se posiciona, então, o hemodinamicista, para facilitar, então, essa manipulação e também visualização desse membro, onde se tem essa punção venosa. Com esse contraste, então, vai conseguir visualizar de forma fluoroscópica onde que está a lesão, como que está essa região, localização, então, de lesões, né, malformações, medidas também de cavidades intracardíacas, monitoramento, então, do procedimento é contínuo, é utilizado um monitor multiparâmetro, a enfermagem sempre está ali dando todo o suporte para ficar, então, dando esse amparo também durante todo o procedimento, salvo os casos que sejam necessários, então, uma sedação, né, casos mais complexos de implante de endopróteses, então, para correções aí de aneurisma, ou implante também de válvulas, a TAV, que precisa, então, de um suporte, né, do anestesiologista, que vai estar, então, fazendo toda essa parte, né, de suporte ventilatório, e também com acesso mais adequado, então, para infusão de medicamentos. Então, o enfermeiro, ele precisa, como a gente estava falando, tanto a questão de gerenciamento de materiais, recursos humanos, precisa ter um bom preparo para proporcionar uma boa assistência, uma assistência qualificada. Então,
medicações, drogas vasoativas, precisa ter uma noção assim, totalidade do que é necessário, o que pode ocorrer, como que se prepara, como que ele vai estar liderando, ele precisa ter conhecimento para poder estar à frente da sua equipe, para poder estar literalmente comandando, né, para ter um bom desenrolar de procedimento, evitar então maiores complicações. Controle e documentação de todo então esse exame diagnóstico. Eu trouxe aqui para vocês, então, diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia e também da Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista sobre a intervenção coronária percutânea. É de 2017, tá? Então, sobre as vias de acesso. Então, a obtenção do acesso arterial constitui uma etapa inicial e é fundamental, então, para realizar exame tanto a nível diagnóstico quanto terapêutico cardiovascular percutâneo. A primeira via de acesso utilizada foi a via braquial, sendo posteriormente substituída pelo acesso femoral. Então, na última década, a opção pela via radial tem sido cada vez mais frequente e realmente é o que a gente acaba acompanhando mais nas instituições, que a via radial ganhou muito espaço. Anteriormente era muito via femoral. Então, a preferência por uma ou outra técnica deve se basear nas características clínicas e anatômicas de cada paciente que vai ser, então, submetido ao procedimento, os aspectos técnicos também relacionados ao procedimento e a experiência de cada intervencionista, tá? Eu trouxe para vocês também um parecer, tá, do COFEN, parecer normativo de 2015, que ele traz essa questão, porque sempre ficava um ponto de interrogação anos atrás. Tá, mas o enfermeiro pode retirar o introdutor? Enfermeiro de hemodinâmica, como que vai ser realizado? Né? Ele precisa sim, ele pode, então esse parecer veio então para elucidar, até orientar, que o enfermeiro deverá possuir competência e habilitação para proceder à retirada de catéter introdutor arterial ou venoso em pacientes submetidos a intervenções coronárias percutâneas, possuindo amparo legal para o desempenho da função. Então, o enfermeiro pode sim, tá ali nesse parecer normativo do COFEN, então, de 2015, ele pode, tá? Mas ele precisa ter um treinamento para poder realizar essa retirada, porque precisa ter todo um conhecimento para evitar complicações, principalmente complicações vasculares, hematomas e outras lesões que podem vir a ocorrer, complicações desnecessárias, totalmente evitáveis. Então, precisa ter uma capacitação para saber o que está fazendo e fazendo de uma forma correta, coerente, e também se ter uma organização a nível institucional para todos os profissionais, todos os enfermeiros realizarem todos da mesma forma. Para isso, existe então os procedimento operacional padrão, que é o POP. Tá? Então, aqui um exemplo a nível radial, tá? Colocação de um curativo compressivo. Finalizou então o procedimento, vai ser retirado então esse introdutor. Se inicia, geralmente é pelo médico, a nível radial, tá? Inicia-se então a exteriorização do introdutor, após insuflação de manguito no braço, tá? 10 milímetros de mercúrio acima da pressão arterial sistólica do paciente. Então, aqui acaba refletindo um pouquinho de rotina de algumas instituições, tá? Então, próxima à exteriorização da retirada, então, desse introdutor, posiciona-se o curativo, tá? 1 centímetro ali acima da punção desse introdutor. Então, vai ser colocado acima esse chumaço ou de gaze, né? Então, isso tem tudo descrito como que vai ser realizado em cada hospital no procedimento operacional padrão. E vai se aplicar uma pressão manual nesse local, tá? A seguir, vai se posicionar a primeira faixa de compressão. Então, completa-se o curativo em X, tá? Então, vai se colocar, então, esse curativo, tá? Geralmente, gaze ali, vai se pressionar manualmente, enquanto se pressiona com um dedo, geralmente polegar de uma mão, já vai se posicionando para colocar, então, a primeira fita, né, para fixar, para firmar bem, e posteriormente já vem com a outra fita, sempre de uma forma que mantenha bem compressiva ali o local. Aqui também eu trouxe para vocês que tem um exemplo, então, colocação de pulseira hemostática. Então, tem alguns centros
que optam e já utilizam plenamente a questão da pulseira hemostática, tá? Ela é uma pulseira que ela é posicionada cerca de 1 centímetro também acima do local de punção do balão. Então, com balão, então você com 15, a capacidade de 15 ml de ar, tá? Então tem toda uma forma de ser utilizada essa pulseira, tá? Então se colocou a pulseira lá, ela tem a capacidade de 15 ml de ar. Existem principalmente 2 marcas que disponibilizam então esse tipo de pulseira hemostática para fazer então essa compressão no lugar de curativo compressivo, que acaba sendo uma opção, tá? Então vai se tracionar, vai se retirar esse introdutor e vai se iniciar então a desinsuflação a cada 3 ml. Vai se observar então se tem sangramento. Nesse momento então é feita uma nova insuflação com 3 ml de ar e o paciente mantido com o membro em repouso por 1 hora, tá? Esse tempo também vai variar de acordo com a rotina institucional implementada, tá? Mas essa pulseira ela já é amplamente utilizada em vários locais. Existem estudos comparativos também para ver a efetividade da pulseira, comparando em relação ao curativo compressivo, tá? Um que eu acabei lendo a nível nacional, que foi realizado, que foi um estudo prospectivo, ele não foi evidenciado diferença significativa, tá? Na questão de intercorrência e tudo mais, e se considerando também a questão das comorbidades dos pacientes. Então, a retirada do introdutor, como eu falei, o enfermeiro pode retirar, mas desde que tenha uma capacitação, treinamento, seja habilitado para tal procedimento. Então, um pouquinho aqui eu fiz um resumão, tá? Então, se palpa, se for o caso da artéria femoral, tá? Você vai se palpar essa artéria femoral, vai se comprimir essa artéria femoral acima, então, do orifício da inserção desse introdutor. Vai se retirando aos poucos, então, esse introdutor, mantendo a compressão, então, com aquela gaze ali, dobradinha, vai se reduzir levemente a compressão a fim de promover um leve sangramento. Para que isso? Porque se ficou coágulo ali no canal, nesse introdutor, se formou, o bom é que sai esse coágulo. Então, se descomprime de forma bem suave para dar um jato de leve, para se eliminar possíveis coágulos formados, então, ali. Manter uma pressão contínua, tá? Acima e no local do orifício da inserção que estava esse introdutor, entre 15 a 20 minutos, tá? Isso também vai variar de acordo com a instituição, mas geralmente não baixa desse tempo, tá? É necessário um bom tempo, então, aí, para evitar qualquer complicação, principalmente formação de hematoma, complicação vascular. Tá? Após 10 minutos, tá? Se alivia um pouco a compressão, tá? Mas é necessário avaliar tanto o sangramento e a formação de hematomas. Muitos locais utilizam então canetas demarcadoras, tá? Então, se o enfermeiro, na hora de retirar esse introdutor, já visualizou que formou um hematoma depois de um tempo, então, muitos locais já começam a demarcar a extensão desse hematoma. Isso acaba sendo uma forma para a gente poder ter o controle se está aumentando ou não esse hematoma, tá? E até a questão, porque acontece, a gente vai evoluir de uma forma, hematoma de tantos centímetros, uma média extensão, mas é necessário ter uma demarcação para tipo até a troca de plantão para o profissional que vai estar entrando, recebendo esse plantão, assumindo esse paciente, então para ter uma noção de como que está então a extensão desse hematoma. Então, curativo compressivo conforme a rotina institucional, tá? Tem alguns locais que usam, então, a forma de passar até atrás da perna, um curativo mais compressivo, às vezes até com esparadrapo, de acordo com a realidade de cada hospital também, que a gente sabe que a questão de custo também acaba impactando bastante, mas o profissional precisa ter um cuidado com a pele também do paciente, né? Porque às vezes é um paciente idoso, como que vai ser realizado, para evitar então a ocorrência de lesões na retirada também desse curativo compressivo. Geralmente também se anota em cima desse curativo o horário então que ele foi realizado
e por quem que foi realizado. Então, a questão de também estar visualizando, não somente na documentação, mas também sendo uma forma para quem está acompanhando diretamente esse paciente ter uma noção a que horas que foi realizado o curativo. Então, daqui a um tempo a gente vai ter que analisar, ver quando que vai ser retirado. Então, cuidados pós-retirada do introdutor. A gente precisa avaliar, então, pulso, perfusão do membro manipulado. Se for, então, da artéria radial, a gente vai, né, fazer um exame físico, vamos ver como é que está a perfusão, então, do braço ali, da mão, né, desse paciente for femoral, a mesma coisa poplíteo, e aí vai, para ver como que está a perfusão do membro. Uma coisa que eu não devo ter comentado, mas lá na primeira etapa da SAI, da sistematização da assistência de enfermagem, do exame físico também, muitos locais, então, é optado por, é a rotina, a maior parte dos casos, então, punção radial. Fazer, então, o testezinho de Allen, né? O testezinho de Allen, aí, é pressionar a artéria ulnar, a radial, tá, por um tempo, né, para visualizar como que vai ser depois, você descomprimindo, então, a ulnar ali, para ver como que vai ser, se vai manter uma irrigação adequada também, né, uma irrigação satisfatória, tá, até qualquer algo a gente detectar que não está perfundindo, a gente precisa estar comunicando então para o médico que vai realizar o procedimento para estar avaliando de uma forma mais adequada. Também tem o teste do oxímetro, tá? Que vai se pressionar aí cerca de 1 minuto, então a artéria radial, tá? E vai se manter o oxímetro, então, para ver se mantém uma boa saturação. Então, também é uma opção aí de teste para ver como que tá a perfusão, se, né, a questão da radial, se a ulnar vai estar suprindo, como que vai manter depois, até para evitar possíveis complicações. Então, observar a presença de sangramento, hematoma, orientar repouso de 4 a 6 horas no leito, tá? Isso se for via femoral, conforme a rotina também. Cabeceira elevada a 30 graus, mas tem instituições que acabam até liberando a 45 graus, tá? Mas o importante é manter esse membro contido, tá? Geralmente se passa uma atadura de leve, se orienta bem esse paciente, tá? Se for paciente idoso, especialmente, se for para uma unidade específica, ficar com familiar, orientar familiar também, da importância de não ficar fletindo, então, esse membro, tá? Curativo compressivo e peso. Muitos locais mantêm ainda um peso aí por 4 horas, tá? E o curativo compressivo por 24 horas. Aqui acaba sendo um artigo de 2016, que foi uma tese de mestrado, que acabou, né, trazendo a questão de redução do repouso de 5 para 3 horas, que não aumenta as complicações após o cateterismo cardíaco. Então, esse artigo acaba sendo uma opção interessante, então, para se fazer uma leitura, quem tiver interesse, né, que tem vários estudos que trazem para questionar, até trazer assim para nos dar uma certa segurança, né? Claro que a gente precisa levar em consideração que tipo de estudo que está sendo feito, é um ensaio clínico randomizado, qual o nível de evidência, então, porque daqui a um pouco a gente pode estar implementando na nossa instituição, né? Reduzindo daqui a um pouco, então, esse tempo de repouso. Então, achei bem interessante esse artigo aqui também. Vamos então para a transferência de paciente. Então, o paciente realizou esse procedimento. Ele veio de onde, tá? Paciente eletivo, paciente de emergência. A gente também tem a questão ali dos tipos de angioplastia, tá? Que tem angioplastia, então, angioplastia primária, tá? Que é uma angioplastia que é utilizar, então, paciente que não usou fibrinolítico, no caso, então, de um infarto agudo do miocárdio, tá? Que ela precisa ser realizada no período máximo de 90 minutos desde o início da assistência a esse paciente, tá? Não pode exceder. Então, paciente que não usou fibrinolítico. Também tem o caso da angioplastia de resgate, para aquele paciente que usou fibrinolítico e não reverteu o eletro, ele continua com dor, então, se orienta, então, a realizar, então, esse angioplastia de resgate.
Tem a questão então do jejum, geralmente são 4 horas para adulto, nos casos, procedimentos que não requer sedação. Se requer sedação, muitos hospitais acabam pedindo aí um período maior de até 8 horas de jejum, então, para realizar, tá? Tem a questão, então, de casos especiais também de pacientes com na disfunção renal, como que vai ser a abordagem desse paciente, questão de se preocupar da proteção renal, como que é realizada uma hidratação antes, como que essa instituição acaba abordando. Geralmente é uma hidratação, tá? Está em desuso, tinha há um tempo atrás, se utilizava ainda a questão do bicarbonato, acetilcisteína, mas com o tempo muitos locais acabam usando mais o cloreto de sódio mesmo, cuidando dessa questão da hidratação, claro, né? Cuidando para não elevar muito a questão da volemia desse paciente, não encharcar muito esse paciente, principalmente se ele tem alguma disfunção cardíaca, né? Então precisa ter um cuidado maior. Então, transferência desse paciente, tá? Como que vai ser realizada? Então, isso vai depender também de como que foi durante o procedimento, tá? Foi um procedimento tranquilo, então como que ele pode ser transportado? O paciente está acordado, então tá a maca, quem que vai junto? O enfermeiro, né? Vai um técnico de enfermagem. Mas e se esse paciente chegou, né? Foi feita então uma angioplastia primária ou uma angioplastia de resgate desse paciente. Paciente que instabilizou durante o procedimento, quando se expandiu lá o stent, esse paciente daqui um pouco fibrilou, parou, né? Tá fazendo uma disfunção lá, tá bem complicado devido à extensão da lesão, né? Foi difícil a abordagem, então, terapêutica desse paciente, necessitou tipo de um balão intraórtico, tá? Ou tá hipotenso, precisa de uma droga vasoativa, um vasopressor, uma noradrenalina, ou não, tá? E fez um pico de hipertensão, vai ser iniciado então lá com nitroglicerina, tá? Então, isso tudo a equipe precisa já ter os protocolos à mão, né? De como que é realizada a diluição. E já ter essas drogas à mão, né, para ser realizada a diluição, se colocar já em bomba de difusão, já iniciar uma dosagem. Precisou fazer uma dose de ataque de amiodarona, tá? Depois vai precisar fazer então a manutenção lá em cima, como que vai ser realizado na terapia intensiva. Então, todas essas questões assim, de não transportar esse paciente, tipo, precisa instalar uma noradrenalina, tá? O paciente está hipotenso, ou hipertenso, um tridil, uma nitroglicerina. Não, vamos deixar para o pessoal lá da terapia intensiva diluir e começar. Não, só um pouquinho. O que tem lá em cima na terapia intensiva tem no setor de hemodinâmica, tá? O setor de hemodinâmica tem tudo que é necessário, até mais equipado, que tem equipamento ali, tudo mais, tá? Então, assim, claro que a gente precisa agilizar, a equipe precisa agilizar para encaminhar esse paciente, mas assim, tudo com a questão de segurança, e não passando essas questões, mas é só uma noradrenalina, é só uma nitroglicerina, pode ser instalada depois. Não, para paciente cardíaco que teve alguma complicação, algo, é para agora, não é para depois, tá? Porque assim, você vai encaminhar esse paciente, tem todo o período, tem toda a fase ali de transferência. Geralmente a hemodinâmica em vários locais fica um pouquinho distante, precisa pegar um elevador, mas daqui um pouco demora, e como que fica? Faz um pico. E esse paciente precisa ser transportado de uma forma bem adequada, monitorizado, precisa dispor de oxigênio, daqui um pouco vai com balão intraórtico. Olha quantas pessoas a equipe mobiliza, né? Mas assim, sempre tentar transportar esse paciente o mais estável possível dentro das possibilidades. Claro que daqui um pouco é um paciente totalmente instável, né? Mas dentro desse quadro você precisa fazer a sua parte, tá? Não suba com esse paciente, não leve esse paciente adiante com uma terapia intensiva, com coisas por fazer, se você pode fazer e você tem a mão. Se você não tem a mão, nitroglicerina um nitroprusiato,
uma noradrenalina, a mão no seu setor, você precisa rever muita coisa, né? Então, precisa se rever essas questões também. Passagem de plantão, né? Descrever, né? Conversar, passar de uma forma mais integral para o enfermeiro que está ali plantando na outra unidade, descrever tanto aspectos de comorbidade, como que esse paciente chegou, né, fazer um resumão da tua assistência, tua sistematização da assistência de enfermagem, como que ele está naquele momento, as queixas dele, medicações que foram realizadas, pontuar a questão também de comorbidade, né, tudo isso, então, tudo que for inerente, você precisa, então, estar passando de uma forma adequada. A gente sabe que é muito corrido também o setor de hemodinâmica. É um paciente entra outro, um paciente entra outro, e muitos locais tem um quadro de funcionários um pouco enxuto, né? Então, imagina o dia que falta um, ou tem algum problema, não houve uma substituição, não se tem um gerenciamento adequado, então, da parte de recursos humanos, como que fica? Mas assim, a gente não pode querer atropelar as etapas, tá? A gente precisa trabalhar de uma forma segura e a passagem de plantão, a transferência adequada desse paciente também faz parte da manutenção dessa segurança. Tá, então agora a gente vou emendar aqui, então, que foi me proposto também para estar conversando com vocês sobre o perioperatório de cirurgia cardíaca, tá? Vou dar uma pincelada, vou tentar abordar os tópicos principais de cuidados, enfermagem, mas eu também preciso trazer um pouquinho do que é cada procedimento para vocês terem uma noção também, tá? Como eu já vou repetir agora de novo, a gente vai ter um momento daqui 3 dias, né, na quinta-feira, então, com a doutora Thaís, de manhã, que a gente vai estar conversando. Então, dúvidas, por favor, anotem, tá? Que então eu vou estar conversando com vocês, até para elucidar alguns pontos que daqui a um pouco eu posso ter passado batido, então para estar trazendo para vocês, tá? Então, perioperatório, cirurgia cardíaca, ela é uma especialidade médica que visa por meio de técnicas próprias o tratamento das patologias que afetam o coração e os grandes vasos do tórax, tá? A anatomia, então, a gente precisa ter uma noção, então, dessa anatomia, como que fica esse coração dentro da caixa torácica, o que compõe ele, os vasos, os principais vasos, as cavidades, as válvulas, né? Então, a gente tem toda a questão de como que chega esse sangue no coração. Então, faz ver cala superior, inferior, desemboca lá no nível de átrio direito, vai passar por qual válvula? Né? Vai para ventrículo direito, depois vai para a circulação pulmonar, retorna por onde? Para as veias pulmonares, né? Como que a questão anatômica são princípios básicos, assim, para a gente ter uma noção de localização do que o médico está falando, o que vai ser abordado, onde fica, o que pode estar implicando, tá? E como eu falei lá na questão da hemodinâmica, aqui também para a cirurgia cardíaca, a questão das coronárias. Lá, principalmente, você precisa ter uma noção de onde é que fica, o que é tronco da coronária esquerda, quais são as coronárias, né, onde fica a descendente anterior, né, qual porção do coração, ela vai se subdividir em quais, onde estão as marginais, onde estão as diagonais, né? Então, isso tudo a gente precisa ter uma noção da localização, tá? Aí os ósseos das coronárias, onde ficam esses ósseos, tá? A importância do tronco da artéria coronária esquerda, né? Por que uma lesão no tronco da coronária esquerda é tão importante, né? Vamos visualizar ali, para se ter já, fazer um raciocínio aí, tá? Também a aorta, tá? Das porções, a aorta ascendente, arco da aorta, a aorta descendente, tá? O que vai se subdividir, tá? O tronco braquiocefálico, tá? As carótidas. Por que a gente precisa ter essa noção? Porque daqui um pouco esse paciente secou, né? Ou tá com aneurisma de aorta, tá? Mas qual porção? O que acomete? Então, tipo, se acometer
A aorta ascendente, eu já sei que a abordagem cirúrgica vai ser de uma forma, o planejamento cirúrgico vai seguir de uma forma. Agora, se pega o arco da aorta, vocês estão vendo ali o arco da aorta, ele acaba tendo, olha, as divisões dele, olha os vasos que tem origem ali do arco da aorta. Então, vai ser muito mais complicado, né, para esse paciente. Então, o caso é muito mais complicado, o planejamento cirúrgico, o transcorrer da cirurgia vai ser bem mais complexo. E também o que é do cirurgião cardíaco, tá? Aorta ascendente e arco da aorta. A partir daí, da descendente, já são casos, então, para cirurgiões vasculares, tá? Então, cirurgiões vasculares, atualmente, a abordagem tem sido muito mais por endoprótese, tá? Que também é realizado onde? No setor de hemodinâmica. Então, os tipos de cirurgias cardiovasculares, tá? Então, a gente tem a cirurgia de revascularização do miocárdio, tá? Popular CRM, tá? Conhecida como ponte de safena, ponte de mamária. Então, vocês estão vendo aqui, tem uma figura ilustrativa, tá? Então, é retirada uma veia da perna, a veia safena, tá? Para poder, então, fazer como ponte. Então, vocês viram lá, então, o paciente que vai para uma revascularização do miocárdio, ele vai ter realizado um cateterismo cardíaco esquerdo, para visualizar como que está a anatomia dessas coronárias, se há alguma lesão, né, provavelmente para ir para uma cirurgia tem uma lesão, né, significativa, uma lesão severa, aí em quais artérias que não foram passíveis de angioplastia, indicação cirúrgica, tá? Então, é avaliado como que está esse paciente, o que vai ser utilizado de enxerto. Pode ser utilizado enxerto venoso, em especial a veia safena, enxerto arterial, como a artéria torácica interna, conhecida como a artéria mamária, então, especialmente a esquerda, mas muitas vezes é utilizado a direita também, e também pode ser utilizado radial, então, para ser usada como ponte. Então, aqui a gente está vendo, tá? Se retira os enxertos, e então o cirurgião vai estar puxando lá da raiz da aorta, vai fazer uma anastomose, tá? Vai puxar sangue, vai passar por dentro desse enxerto, que é a ponte, e vai estar mandando, então, posterior ao local onde tinha essa lesão, para poder vascularizar essa região que não estava, então, sendo vascularizada de uma forma adequada. Tá? Então, tem revascularização do miocárdio com circulação extracorpórea e sem circulação extracorpórea, depende da abordagem. Se forem artérias principalmente anteriores, tipo uma descendente anterior, uma artéria, uma coronária diagonal, né, é passível, dependendo de cada caso do paciente, né, outras coisas mais, comorbidades, idade, pode ser feito então sem o suporte da extracorpórea. Existe então a troca, plastia valvar, tá? A troca então é a substituição dessa válvula, tá? Plastia seria uma plástica, tá? Então, em alguns casos é sugerido, pode ser realizado, então, plástica. Então, aqui a gente tem exemplos de próteses, tá? Existem, então, tem um paciente com uma insuficiência valvar, tá? O que seria uma insuficiência? Existe a insuficiência e estenose, tá? Insuficiência, vocês lembram lá, então, que existem os folhetos, dependendo da localização da válvula, né, se for uma tricúspide, tem 3 cúspides, se for uma bicúspide, né, tipo uma mitral, tem 2 cúspides. Então, a insuficiência é quando um desses folhetos provavelmente tem algum prolapso, ou tá tendo um refluxo desse sangue, tá? Então, dependendo da localização, tipo uma mitral, com uma insuficiência, pode ser passível, então, de fazer uma plástica, sem precisar remover essa válvula inteira e substituir por outra, tá? Então, aqui tem um exemplo que também pode ser usado esse anel de sustentação, tá? Para dar sustentação a essa cúspide, para deixar alinhado, né? Para abrir, para fechar de forma adequada, né? Então, e existe então a prótese, então, biológica, tá? Principalmente são produzidas do pericárdio bovino ou suíno, tá? Tem um tempo de vida útil, tá? As próteses nacionais geralmente duram em torno de 10 anos. Claro que existem próteses, né, importadas, biológica,
que tem uma durabilidade superior a 20 anos, tá? Existe a prótese, então aqui, a mecânica de carbono, tá? Cada uma tem seus prós e seus contras. Então lá no pré-operatório, o médico vai estar vendo tanto a nível, se for a nível ambulatorial, se for eletivo, estar conversando. O que ele vai ver? Se é um paciente idoso, se for um paciente idoso, já está com 70 e poucos anos, por aí, é um paciente que tem um nível de instrução mais baixo, ou é um paciente que mora muito no interior, que não tem acesso à saúde básica tão rápido, de uma forma rápida. Então, tem alguns casos que se indica a colocação da prótese biológica, tá? Porque a prótese mecânica, a biológica, ela precisa então, ela tem um tempo de vida útil, isso quer dizer que dependendo da durabilidade, ela vai precisar então ser trocada, né? Se for uma nacional, cerca de 10 anos, posteriormente ser removida, trocada por uma nova, né? Quem colocar uma mecânica, então não precisa, na maioria dos casos, o desgaste é raro desse tipo de prótese, tá? Então tem muitos que colocam aí com seus 30 anos, antes mesmo, e se mantém até o restante da sua vida, não precisa se trocar, tá? Mas em contrapartida, quem colocar a mecânica, é necessário uma anticoagulação plena. Lá, principalmente, não existe ainda tipos de anticoagulantes de nova geração para manter uma anticoagulação de quem tem prótese valvar, tá? Então, se utiliza comumente o Marevan, a varfarina, tá? Então, a varfarina, cada paciente ele tem uma dosagem adequada. Então, se calcula a dosagem total semanal para cada paciente e ele vai precisar ter um controle, principalmente nos primeiros meses, bem mais rigoroso para ver como que está o limiar então dessa anticoagulação, quanto que está esse NR, né? Fazer um coagulograma lá, vai ver como que está o TP, o NR, então para ver como que tá, se tá de uma faixa terapêutica adequada que vai proteger então esse paciente, tá? Para não trombosar essa válvula. Então assim, ó, os prós da biológica: não precisa usar a medicação anticoagulante, se tem uma vida muito mais próxima do normal. Se esse paciente fazia algum tipo de atividade física, tipo pedalava, gostava de jogar bola e tudo mais, vai conseguir com o tempo, dependendo, claro, de outras questões, a retornar a um estilo de vida mais próximo do normal que ele já tinha. Mas agora, se é um paciente que coloca uma prótese mecânica, ele não vai precisar trocar essa prótese, vai ser raro o desgaste de quem tiver um tipo de prótese assim, mas em contrapartida vai precisar usar uma medicação para o resto da vida e vai precisar cuidar desde a questão alimentar também, porque tem interação, tem interferência, tipo da ingesta de verduras, tá? Devido à vitamina K, então, que acaba, então, interferindo na anticoagulação, outros tipos de alimentos também, tá? Então, tem essa questão que vai ter que se readequar, não vai precisar mais, né, reintervir, muito provavelmente, mas vai ter que se readequar ao seu estilo de vida, né? E vai ter que estar bem ciente que precisa tomar diariamente, não pode faltar, tem que fazer os testes para ver como que tá, para não ter um sangramento ou para não trombosar então essa prótese. Aqui um exemplo de endocardite, tá? Como que fica uma válvula, fica tipo um couve-flor, tá? Fica destruída, totalmente destruída. Então tem toda a questão que vai entrar aí com uma terapia de um antibiótico, né? Todos os cuidados, geralmente se interna, já começa a fazer antibiótico, né? Vai ter todo um controle para ver qual o tamanho, a dimensão, né, dessa vegetação através de eco, para tentar então fazer um controle adequado desse paciente, para depois ter uma abordagem então cirúrgica.
Aqui são imagens, então, de troca valvar, tá? Então, aqui um exemplo de prótese biológica, tá? Então, como que é realizado? Se retira, então, a prótese, se retira a válvula do paciente e se substitui por uma prótese. Pode ser de pericárdio bovino ou suíno. Aqui, então, dissecção de aorta, tá? São os casos, assim, mais complicados. O nível de mortalidade é extremamente alto, tá? Então, existem os tipos de dissecções. Então, a gente tem, conforme a classificação de Baker 1, de Baker 2, de Baker 3. Então, aqui a gente está vendo pela imagem, tá? O que é a dissecção? Então, a delaminação de uma das camadas da artéria, tá? Então, o que vai acontecer? Aqui, ó, uma imagem aqui embaixo acaba mostrando sangue, então ele vai passar aqui, tipo, na aorta, só que quando delamina, tem essa dissecção, acaba entrando sangue na falsa luz. Então, daqui a pouco vai pressionando e pode romper, né, a qualquer momento. Se romper, a abordagem acaba ficando muito mais complicada, né? Tem que ser no momento, o ideal que seja na fase aguda, dependendo também da localização, tá? E é um tipo de cirurgia que é emergência, tá? É emergência, claro, de acordo da localização, né? E como que está esse paciente, mas esse tipo aqui que acomete a aorta ascendente e arco de aorta, né? O quanto antes for para uma sala de cirurgia, melhor. Aneurisma, então, é muito parecida com a dissecção, tá? Mas não é a mesma coisa. O aneurisma, então, é a dilatação de todas as camadas. A gente tem 3 camadas, né? A íntima, a média, a adventícia. Então, o que acontece? É dilatação total, tá? Então, aqui há uma imagem, tá? Isso aqui é uma imagem de um coração, tá? Que foi aberto. Aqui está o coração, aqui embaixo, tá? Isso tudo que a gente está vendo aqui é, então, a aorta ascendente. Então, pelo nível dessa dissecção, olha o tamanho, a proporção que ela tá. E aqui uma imagem de como que é. Então, olha como foi delaminada. Essa aqui seria a luz verdadeira, tá? Olha como formou. Ali entrou sangue, então, formou coágulo e ficou esse hematoma. Então, a correção cirúrgica, tá? Se for cirurgião, se for a aorta ascendente, o arco de aorta, então, da aorta, então, cirurgião cardiovascular, a nível descendente é cirurgião vascular, então, para poder fazer essa correção. Geralmente, a nível descendente, se utiliza muito, atualmente, as endopróteses. Aqui, então, a nível cirúrgico, se recorta, então, o local onde tem aquela lesão, tá? Então, tipo, aqui tem essa lesão, se recorta, tá? E vai se utilizar uma prótese, um enxerto, tá? Um enxerto, então, que vai acabar tendo que ser suturado, então vai substituir toda essa porção. Se pega a aorta ascendente, maneja de uma forma, se acaba pegando o arco da aorta, a abordagem cirúrgica é bem mais extensa. Para dar um exemplo para vocês, até a questão da circulação extracorpórea, desse manejo desse paciente. Então, no caso que pega o arco da aorta, é necessário resfriar esse paciente até 18 graus. Né? Então, o tempo que requer essa cirurgia, os cuidados que requer, tudo que esse paciente é submetido para poder fazer essa correção. É realizado, em muitos casos, parada circulatória total, se para totalmente a circulação desse paciente, né, por um tempo, depois volta, então, a circulação extracorpórea, vai se aquecendo lentamente esse paciente. Então, toda a questão da equipe também, o manejo da equipe, o preparo da equipe, o conhecimento da equipe, é muito material, muita medicação. Então, os cuidados de enfermagem, tá? Enfermagem está no pré, no trans, no pós-operatório, está em tudo, dando suporte em tudo. Então, se é um paciente que está no pré-operatório, se você é enfermeiro de unidade de internação, né? Tem uma noção, se for uma unidade cardiológica, tem uma noção de quais são os tipos de procedimentos, as rotinas, então,
realizadas dentro dessa instituição, os cuidados pré, cabe muito à enfermagem essa questão de orientação, mas para a gente poder orientar a gente precisa ter noção do que é realizado, o que vai ser realizado com esse paciente, tá? A sistematização de assistência de enfermagem, né? De estar indo conversar com esse paciente, realizando então uma anamnese de forma adequada, levantando o histórico desse paciente, toda a questão das comorbidades, cirurgias prévias, medicações de uso, tá? Uma inspeção também, né? Céfalo-caudal, vamos ver como é que tá a questão da pele desse paciente, né, Thaís? Vamos ver como que tá no todo esse paciente. Tá? Vamos integrar esse familiar, vamos trazer esse familiar para perto também, para estar envolvendo no cuidado, preparando ele para o pós também. Tá? Tem o transoperatório, que é a enfermagem centro cirúrgico, então, recebimento desse paciente, toda a questão de segurança, vai estar revisando como que está esse paciente, vai estar em jejum, as medicações, se suspendeu, então, anticoagulante, antiagregante plaquetário, qual que é a situação, né? Todo o preparo, então, para poder receber, então, esse paciente no centro cirúrgico com segurança, presença de alergia. Então, o pessoal do centro cirúrgico realiza também um checklist de segurança, revisando toda a questão de equipamentos, tá? Assim como todos os setores têm hoje em dia, como é o caso também da hemodinâmica, vamos ver como que estão os equipamentos, está tudo ok, está tudo funcionando de forma adequada. Vamos conversar entre os profissionais, se cada um está com essa parte devidamente ok, qual o planejamento cirúrgico, qual que é a proposta cirúrgica desse paciente, vamos revisar o prontuário desse paciente, tá? Aqui eu trago uma sugestão, tá? De diretrizes, então, que traz muito, principalmente mais para a parte médica, tá? Uma sociedade médica, tá? Com sede lá na Suécia, mas é muito recente, de 2019. Então, eles trazem muito a questão de alguns cuidados com paciente que tem a hemoglobina glicada muito alta, né, o manejo desse paciente diabético que não sabia, o que pode então estar interferindo, aumentando o risco, desde a questão de infecção de sítio cirúrgico, preparo desse paciente, qual o nível de albumina, que também trazem muito, batem nessa tecla também, os cuidados com esse paciente na fase pré-operatório, né, para ele estar tudo ok para ir para uma cirurgia, claro, salvo as exceções das cirurgias de emergência. Então, acaba sendo uma opção bem interessante de leitura, tá? Aqui um exemplo para você de forma bem rápida, que cada local acaba se organizando conforme a sua realidade. Então, lá no hospital onde eu trabalho, Universidade de Santa Maria, até a Thaís conhece, juntamente com uma acadêmica, então uma acadêmica com a professora acadêmica Fátima, tá? De enfermagem, juntamente com a professora, então, a sua orientadora, tá? Com nós, profissionais, então, comigo e mais as gurias da unidade de cardiologia intensiva, nós realizamos, então, esse manual, tá? De orientações aos pacientes e familiares, então, sobre a cirurgia cardíaca. Então, assim, ó, para esclarecer o que é, tá? De uma forma bem simplificada, a gente precisa falar a linguagem mais clara, tá? A gente precisa também trazer quem são os profissionais envolvidos, tá? Trazer que são médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, perfusionista, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, assistente social, né? Então, é um apanhado de profissionais, né, que fazem parte, então, dessa estadia desse paciente que vai fazer uma cirurgia do coração. Então, os tipos de cirurgia de uma forma mais clara, simplificada, né? Tipo a questão da prótese, né? Instigando para esse paciente conversar com o médico, para o familiar também estar junto, né? Para tirar suas dúvidas, para realmente ser feita a melhor escolha, então, do tipo de prótese. A questão de riscos, né? De complicações, o que pode acontecer, como que é realizado, o pré-operatório, então, vai falar então quais são os exames de laboratório, eletrocardiograma, raio-x de tórax, ecocardiograma, cateterismo cardíaco, os exames que são necessários esse paciente então trazer, estar com ele, tá?
A questão também da interrupção de anticoagulantes, antiagregantes plaquetários, tá? Os exemplos ali, varfarina, xarelto, Pradaxa, Eliquis, Lixiana, que são mais agora esses últimos que eu citei, anticoagulantes de última geração, tá? Aqueles pacientes tipo fibrilado, que tem uma fibrilação atrial, é necessário anticoagular esse paciente. Então, como que vai ser feita essa interrupção? Quantos dias? Né? Vai se iniciar, então, vai internar um pouco antes, vai iniciar com heparina, como que vai ser para esses pacientes que fazem uso de anticoagulante, tá? A questão também da transfusão de sangue, saber se pacientes têm alguma religião que não permite, né, conversar, a equipe conversar, a necessidade então de ter doadores, estimular então a doação de sangue também, porque é necessário todo um preparo, precisa ter já reserva de hemocomponentes para poder ter início uma cirurgia cardíaca, tá? A questão também nutricional, do jejum, da retirada de adornos, prótese dentária, com qualquer procedimento, tá? Seja na procedimento cirúrgico, hemodinâmica, é necessário já retirar antes, tá? Questão da higiene corporal, como que vai ser feito, o que é orientado, né? A solução mais adequada, o tempo anterior, como que é realizado o transoperatório, o setor, quem são os profissionais, como que vai ser realizado, onde vai ser realizado o pós-operatório, né? Então, a função de cada profissional, tá? Como que vai ser em casa também, a gente sempre precisa pensar em preparar, trazer o familiar para perto, orientar também, envolver ele no cuidado desse paciente e preparar para uma alta, então, para manter esses cuidados em casa também, tá? Aqui uma foto, então, como eu disse, cada instituição acaba adequando a sua realidade, tá? Então, lá a gente, em conjunto, então, com a iniciativa dessa acadêmica de enfermagem, a Fátima, foi desenvolvido esse manual de orientações, que é super importante, é bom ter um material, então, ilustrativo, para elucidar, mas também se realizava um trabalho com uma boneca. Desde que eu comecei a trabalhar nessa instituição, nesse hospital universitário, se tinha uma boneca, então, para se levar os pacientes para se orientar. Então, acabei dando uma repaginada nessa boneca, né, inserindo, então, simulando um tubo, colocando eletrodos, colocando, então, uma inserção ali das funções venosas, do dreno, da sonda vesical. Então, de uma forma para poder elucidar como que é um paciente pós-operatório de cirurgia cardíaca, como que esse paciente vai sair do centro cirúrgico e até para desmistificar, né, a função de cada um, o tempo estimado que cada um desses catéteres, sondas, que eles ficam. Então é importante estar falando para familiar também, porque muitas vezes o familiar não tem noção e se assusta, tá? Tem que ter a noção do nível de instrução do paciente que você está indo conversar, tá? Para ter uma conversa muito clara, tá? Que isso vai facilitar e vai contribuir muito, né, para a recuperação do paciente, vai tranquilizar esse paciente. Então, a equipe de cirurgia cardiovascular, tá? Cirurgião cardíaco, principal e auxiliar, anestesiologista, perfusionista, instrumentador cirúrgico e a enfermagem que dá todo o suporte para o procedimento poder ocorrer de forma adequada. Então, é um procedimento de alta complexidade, é necessária uma monitorização cardíaca contínua. Se o paciente deu entrada, a gente precisa revisar questão de alergia, comorbidade, como é que estava no andar, né? Esse paciente revisa todo o prontuário e aí, então, a questão começa a monitorizar. Monitorização é na região dorsal desse paciente, tá? Para deixar livre, então, a região aqui external. É necessário, então, anestesia geral, então vai precisar inserir um tubo orotraqueal, né, para poder respirar enquanto esse paciente estiver sob efeito anestésico, tá? Então, ali todo o suporte ventilatório realizado pelo anestesiologista, tá? Inserção de catéteres venosos e arterial, precisa ter um catéter central, tá? Adequado, tá? Porque é muita medicação endovenosa. E também para ter um preparo de acesso caso ocorra alguma intercorrência, tá? Esse paciente ele vai ser sondado posteriormente, a gente precisa ter um controle adequado desse débito urinário,
Então, aqui uma imagem, tá? Essa imagem eu acabei retirando da internet, muito provavelmente é em São Paulo, até reconheço o hospital de lá. Então, é uma equipe, né? São vários profissionais aqui. Então, aqui a gente está vendo essa mesa aqui no instrumentador está coberta, tá? É uma proteção a mais, então os instrumentais estão todas ali, o instrumentador aqui, tá? O cirurgião principal, auxiliar, anestesiologista. Aqui a gente está vendo então o mistureiro elétrico, vai ter aqui atrás então o colchão térmico, que é utilizado também para manter uma temperatura mais adequada desse paciente. Então, na mesa cirúrgica tem um preparo colocado esse colchão térmico, tem alguns cuidados. Bisturi elétrico, então cuidado com a placa de eletrocautério também, tá? São cuidados básicos para a cirurgia no centro cirúrgico, então, conhecimento básico do enfermeiro de centro cirúrgico. Já o balão intraórtico é um conhecimento mais específico, né? Um equipamento de suporte circulatório mecânico para dar um gás aí para esse paciente. Aqui então tem toda a equipe de perfusão também, que é todo um aparato à parte, tá? Que até eu tenho um vídeo gravado que a Thaís até compartilhei num grupo, tá? Tem no YouTube com meu nome, Andrelise Nicoletti, então, que fala sobre toda a questão de como que é a perfusão, quem pode realizar e como que é desenvolvida, desempenhada, os cuidados básicos, noções básicas, só para ter conhecimento, tá? Que também pode ser uma profissão algo exercido por nós, enfermeiros, desde que a gente tenha uma habilitação adequada, uma formação adequada. Então, após o preparo do paciente, tá? Ai, cansei um pouquinho aqui. Deixa eu amortecer. Após o preparo do paciente, tá? A cirurgia inicia. Para poder ter acesso ao coração é necessário, então, abrir esse osso externo. Então, o cirurgião vai utilizar uma serra, tá? Que pode ser uma serra com protetor de pleura, uma serra na meia-lua, reciprocante, tá? Para abrir, então, esse osso do peito. Então, após aberto, vai ser utilizado um afastador para poder visualizar de uma forma adequada, tá? Então, no período principal do procedimento, vai se utilizar, na maioria dos procedimentos, o auxílio, então, da circulação extracorpórea. Desculpa. No que consiste, então? Esse paciente, então, antes disso, ele vai ser heparinizado, tá? Vai ser realizado o tempo de coagulação ativado, que precisa estar pelo menos acima de 400, claro que depende muito do tipo de aparelho que é utilizado. Então, vai ser o suporte, a substituição temporária cardíaca e pulmonar desse paciente, tá? Em seguida, então, desculpa, o coração ele recebe uma solução protetora na raiz da aorta, na maioria dos casos, que vai induzir, então, a parada imediata desse coração, tá? Então, para o cirurgião poder manipular de uma forma mais segura e poder fazer as correções necessárias. Então, se finaliza, tá? Aqui tá, no caso, citando ponte, tá? Mas após finalizado, então, o procedimento principal, desculpa, vai ser estimulado, então, esse coração voltar a bater como ele estava antes. Pode ser necessário utilizar o marca-passo, tá? Temporário, intravenoso. Você dá um choque com as pás internas, então desfibrilar, dependendo, então, o ritmo cardíaco que sai esse paciente. Quando estiver finalizando, então, já sair de circulação extracorpórea, vai ser revisado, então, todo o procedimento, anastomose, se for o caso de revascularização do miocárdio. Se utiliza dreno. Dreno, então, pode ser mediastino, e se for aberto pleural, tá? Então, todo aquele sangue extravasado, mediastino, precisa sair para fora. Então, utilizado o dreno, tá? Fica em torno de 48 horas. O osso externo vai ser fechado com fio de aço, tá? E a pele com pontos internos, tá? Então, de acordo com a rotina de cada hospital, mas geralmente são pontos internos, então,
na ferida do externo. E se for utilizado, então, enxerto, se for revascularização, também pontos internos na perna. O tempo cirúrgico depende, então, do tipo de procedimento. O pós-operatório é realizado numa terapia intensiva, tá? Período médio de permanência são 2 dias, tá? Na ausência de intercorrência, mas isso varia muito de cada instituição. Então, o sucesso cirúrgico é multidisciplinar, tá? A evolução do pós-operatório, tá? Depende da sincronia da equipe. Então, a gente viu ali a equipe, setor de hemodinâmica, tá? Nos exames diagnósticos ou terapêuticos, né? Parte terapêutica, a equipe, então, pré-operatório, unidade de internação, a importância de ter conhecimento de paciente cardíaco, no transoperatório também, e no pós-operatório, tá? Na equipe lá da terapia intensiva, que precisa ter uma sincronia ao atender esse paciente, tá? Revisar bem, estabilizar esse paciente, manter uma monitorização adequada, tá? Podem ocorrer inúmeras alterações decorrentes do procedimento cirúrgico, pode ser cardiovascular, tem cardiovascular, pulmonar, a nível renal, hematológico, gastrointestinal, endócrino, metabólico, até neurológico pode vir a ocorrer, tá? Então, alterações, diagnóstico, tá? Alterações hemodinâmicas, precisa ser, né, imediato. Procedimento realizado, então, a gente precisa ter uma noção, passar de uma forma adequada em plantão, até para quem está recebendo plantão lá na terapia intensiva, para dar continuidade de uma forma adequada, ter noção dos parâmetros esperados desse paciente. Passar, então, o tempo de cirurgia, as alterações metabólicas, né, que possam ter ocorrido durante o procedimento. O pessoal da anestesiologia, então, passar a questão dos anestésicos, medicações, a circulação extracorpórea, precisou de hipotermia, foi até quanto, hemodiluiu muito esse paciente, como é que foi a questão do balanço, como é que foi o transcorrer, o tempo de clamp aórtico, tá? Se utilizou sangue ou não, algum hemocomponente, as gasometrias como estavam. A diurese também, que é um importante parâmetro, né, para ver como é que tá esse paciente. Se teve uma intercorrência, tá, algum achado a mais cirúrgico, alguma correção a mais, drogas vasoativas, se teve dificuldade para entubar, presença de secreção, infecções, tá, se ele teve uma história de internação prévia, tratamento. Trazer também a questão da SEC, lesão cerebral, né? Se teve hipoperfusão, né? O que pode estar acarretando. Então, se ocorrer uma macroembolização, o que pode ocasionar, então, para esse paciente, tá? Algum acidente vascular encefálico, tá? O que desencadeia, desde a questão da microembolização, microbolhas e tudo mais. A importância, então, de ter um profissional habilitado, que tem, então, um manejo adequado durante a circulação extracorpórea, cuidados adequados. Cuidados iniciais, então, na terapia intensiva, monitorar a macro e microhemodinâmica, tá? Macro, que a gente tá vendo ali, pressão, como é que tá a saturação, né? Micro, vamos ver os exames laboratoriais, vamos ver essas gasometrias, como é que tá a perfusão desse paciente, né? Como que tá. Ventilação mecânica, os catéteres, ter cuidado, então, receber esse paciente, já organiza os catéteres. Fio de marca-passo, manter bem fixo se o paciente está fazendo uso. Os drenos e sondas, posicione de uma forma adequada, né? Ver para se não está quincado, dobrado, não pode estar, né? Então, precisa ter uma revisão. Então, vários locais também tem um checklist de segurança de recebimento, então, para olhar cada item, tá? O relatório, cirurgia, anestesia, perfusão, a questão da documentação, tá? O que foi realizado para ter uma noção de manejo.
porque cada tipo de procedimento, né, precisa a gente ter uma atenção especial um pouquinho diferenciada. Então aqui monitorização, ali vocês veem então paciente, o curativo oclusivo, o dreno mediastínico, então os eletrodos, né, aqui então paciente entubado, ele também está com uma sonda aberta em frasco, uma sonda orogástrica, depende da rotina, tem locais onde não é utilizado, tá? O preparo, então, de ter, então, o vácuo pronto, né, o aspirador pronto, também tem um dispositivo ali, um famoso ambu, né, preparado à mão se for necessário, o cuidado com o dreno, então, se é utilizada aspiração contínua ou não, também tem que ter cuidado, medicações, então, drogas vasoativas também. Então, a gente sabe que a função miocárdica ela diminui nas primeiras horas após a cirurgia cardíaca, tá? Em decorrências, ou seja, por lesão por isquemia, reperfusão. Então, ocorre, na maioria dos casos, o retorno às condições basais desse paciente em um período de 24 a 48 horas. Então, a importância de estar num ambiente adequado, como uma terapia intensiva. Então, no caso de revascularização do miocárdio, que a gente tem que cuidar, evidência de isquemia no ECG, teve alguma alteração, se for uma revascularização incompleta, não foi realizado pontes em todos os locais onde havia lesão, que muitos locais muitas vezes não eram passíveis de ser realizada a revascularização, né, a importância da passagem, plantão do que foi realizado, se foi protegido adequadamente esse miocárdio, tá? Qual o tempo de oclusão, né, do enxerto, ou se está tendo algum espasmo coronariano, na troca valvar aórtica, então possíveis complicações, bloqueio atrioventricular, devido a edema, hemorragia, sutura, manipulação próxima ao sistema de condução, tá? Devido à posição anatômica do sistema de condução também, tá? De onde fica, e a manipulação para poder então se trocar essa válvula. Alterações neurológicas que podem então vir a ocorrer da embolização cálcica da válvula degenerada, então muitas vezes a válvula que é substituída é estenosada, é calcificada, então infelizmente em alguns casos pode então se desprender alguma placa e poder então parar a nível cerebral, né, ocasionar complicações neurológicas. Insuficiência ventilatória, estenose mitral devido à hipertensão pulmonar e sobrecarga de fluidos, tá? Então, alguns casos mais complexos se utiliza então catéter de artéria pulmonar, lá o famoso Swan-Ganz, para ter parâmetros, né, mais fidedignos e também que acabam orientando para o manejo mais adequado das condutas em terapia intensiva. Bloqueio atrioventricular, devido também ao edema, hemorragia, sutura, manipulação próxima ao sistema de condução, tá? Então, a importância de ter ali no seu setor, tanto no setor de hemodinâmica, numa terapia intensiva, centro cirúrgico, marca-passo temporário, à mão, com a bateria ok, revisado, com os cabos tudo ok. A questão da hipotermia também pode estar predispondo a arritmia, aumento da resistência vascular, tá? Consequentemente, uma hipertensão e com a hipertensão de sangramento, tá? Disfunção plaquetária, prejuízos na cascata de coagulação e acaba também aumentando o tempo de extubação. Questão do baixo débito cardíaco, então, seria a incapacidade de manter um fluxo sanguíneo suficiente para atender a demanda metabólica tecidual. Então, ela pode ocorrer devido ao que? A hipotensão arterial, tá? Alteração do nível de consciência também, tá? Então, baixo débito vai estar alterando, né? Vai ser, então, essa alteração do nível de consciência pode ser aí secundário, tá? Agitação, confusão, por isso a gente precisa sempre estar ligado, que às vezes a gente acha um paciente mais idoso, tá um delírio, ou tá confuso, tá agitado. Não, a gente precisa ver se isso não é decorrente de um baixo débito cardíaco. E por que está ocorrendo esse baixo débito cardíaco? Tem que investigar esse paciente, ele está tamponando, o que está acontecendo com esse paciente,
tá? E aqui, demais sinais, então. A questão da síndrome da resposta inflamatória sistêmica também, tá? Estimulação de ambos os mecanismos de defesa celular e moral, tá? Ativação de uma cascata de mecanismos fisiológicos, tá? Envolvendo o sistema complemento, calicreína, coagulação. Então, a partir do momento lá na cirurgia cardíaca, desde que abriu o osso externo, tá? Então, está sendo manipulado e posteriormente esse sangue vai passar para um sistema de circulação extracorpórea que tem uma superfície não endotelizada. Então, é diferente, né, da superfície endotelizada dos nossos vasos. Então, vai ocorrer, né, ativação, né, dessa cascata de complemento, coagulação e tudo mais. Só que alguns casos mais exacerbados, ocorrendo, né, problemas maiores, e outros de uma forma que conseguem ainda se manejar de uma forma adequada, sem maiores problemas, tá? Questão da vasoplegia, então, secundária, tá? Essa resposta inflamatória exacerbada, tá? Que daí, então, o paciente vai ficar hipotenso. Vasoplegia o quê? Vasodilata, né? Esse paciente fica hipotenso, oligúrico, ele não consegue manter, então, débito cardíaco adequado, não perfunde bem rim, cai resistência vascular sistêmica, tá? Pode ocorrer também febre, leucocitose, taquipneia e outros sinais. Tamponamento cardíaco merece uma atenção especial, tá? Então, esse paciente, ele sai com dreno. Todo o sangue acumulado, a cirurgia precisa sair. Então, os cuidados de enfermagem também, como que estão esses drenos? Estão drenando, controle de hora em hora, precisa anotar, precisa comunicar, parou de drenar, o que pode estar acontecendo? Esse sangue pode estar retendo. Cuidar com as manobras, como que vai ser feito, não ficar fazendo manobra, a ordenha já é contraindicada, a questão de abrir o campo estéreo e aspirar diretamente não pode ser feito, tá? Somente por cirurgião, se for uma última tentativa, tá? De desobstrução, para evitar complicações maiores e uma intervenção de emergência, tá? Então, elevação das compressões intracardíacas, tá? Devido a esse tamponamento, acúmulo, então, de sangue na cavidade. Então, a abordagem, o quanto antes, melhor. Então, o tamponamento desencadeia o quê? Ele abafa o coração. Hipotensão, baixo débito, redução da voltagem elétrica do ECG. Então, a gente pode ver pelo raio-x que alarga o mediastino, tá? Acumula líquido lá. A voltagem elétrica fica um pouquinho mais achatado, também pode ocorrer. Claro que tem que descartar outros, né, uma falta de um contato adequado, então, dos eletrodos também. E acionar imediatamente a equipe cirúrgica e eco, caso for constatado um tamponamento, tá? Sangramento pós-operatório. É uma das complicações mais frequentes, tá, na cirurgia cardíaca. A incidência varia de 1 a 5%, devido a uma hemostasia incompleta, tá, uma revisão incompleta, um efeito residual de heparina, principalmente paciente obeso, né, porque a heparina ali se liga, então, principalmente a questão do tecido adiposo do paciente, fica lá acumulada e depois vai sendo liberada, então pode ocasionar esse efeito residual. A depressão dos fatores de coagulação, como eu falei, vai ter uma ativação da cascata complemento, de coagulação e tudo mais, então pode ser secundário. Disfunção plaquetária, hepática, própria hipotermia. A indicação da abordagem vai ser quando for um aumento, então, súbito, tá? Sangramento maior que 1.500 em 12 horas, sangramento de 200 ml hora, de 4 a 6 horas, tá? Então, precisa ter um controle de hora em hora, tá? Então, assim, ó, se for daqui um pouco começou a sangrar muito, viu que já na primeira hora 300 a 400, não para de correr sangue, precisa, então, o plantonista precisa revisar para ver se tem que fazer um repique daqui um pouco de uma protamina, ver a questão dos exames como que tá, vai precisar solicitar algum hemocomponente, ou seja, plaquetas ou CRIO, fator de repor, fator de coagulação,
como que foi esse transoperatório, se teve muita perda sanguínea, né? A arritmia, então, muitos pacientes acabam desenvolvendo, seja por aquele edema, manipulação, dependendo do tipo de procedimento, ou por uma hipocalemia, tá? Hipocalcemia, acidose, uremia, hipotermia, uma isquemia também coronariana pode estar ocasionando isso. Em relação ao sistema pulmonar, então, esse pulmão durante a circulação extracorpórea, tá? Ele fica com fluxo sanguíneo pulmonar só fornecido pelas artérias brônquicas, tá? Então, diminutas isquemias alveolares pode ocorrer, aumenta a permeabilidade capilar pulmonar, vai ter alteração do surfactante, reduz a complacência pulmonar e a capacidade funcional também desses pulmões e pode acarretar uma dificuldade respiratória. E pode ocorrer também o derrame pleural em 70% dos casos, tá? A questão da analgesia que é muito importante, tá? Tudo que a dor pode desencadear, tá? Todas as complicações, tá? Então, precisa ter um manejo adequado da dor desse paciente. Quais são os protocolos que vão ser então adotados em cada instituição? É preciso avaliar em conjunto com a equipe. Ventilação mecânica, né? Que enquanto enfermeiros, a gente sabe que o fisioterapeuta que acaba ficando mais com essa parte, mas o enfermeiro também precisa ter noção básica dos cuidados básicos de ventilação mecânica, parâmetros adequados e tudo mais, enquanto o paciente está sob efeito anestésico, quando ele começar acordando, né, para poder interagir de forma adequada. Então, o ajuste inicial do ventilador, fazer novos ajustes, né, estar conversando sempre, interagindo com a equipe multidisciplinar. Dependendo do horário, a gente sabe que nem sempre tem fisioterapeuta disponível, então o enfermeiro precisa ter noção, então, desses parâmetros, saber, então, manejar, manipular a ventilação mecânica, a questão do sincronismo paciente-ventilador, que é o básico, tá? As referências. Agradeço a atenção, então. Quinta-feira estaremos conversando pela parte da manhã, então, às 9 horas da manhã, tá? Tem o Instagram também, Circulação Extracorpórea, se vocês tiverem dúvidas, quiserem acompanhar, sempre que eu posso, eu estou publicando alguma coisa interessante, então, nessa área da alta complexidade em cardiologia, em especial a perfusão cardíaca, tá? Agradeço a atenção, até mais.